Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Panorama desta terça-feira aqui ao vivo pela TV Guarapari, canal 9.1 Digital. Hoje, 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz e a gente precisa dela para tudo, né? Nós, principalmente, trabalhamos com a voz, nós comunicadores, precisamos da voz e muitas vezes a gente não tem cuidado nenhum com ela. Isso aí eu posso falar porque eu sou meio danadinha com relação a isso, viu? Então a gente precisa ter cuidado com a nossa voz e é para falar sobre isso que nós estamos hoje recebendo aqui a fonoaudióloga Luciana Santos. Boa noite, obrigada pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Meu parceiro Emerson Andrade, boa noite. Muito boa noite, Josi, boa noite para todo mundo que está em casa. Se você quiser participar da nossa conversa também, mandar uma pergunta, porque eu tenho certeza que muita gente tem dúvidas. Sim. Inclusive encontrei com a Manu do Jornal no Corredor, ela falou que também já está prestando atenção no programa, que ela está com dúvidas. Então você manda a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 997819967. Eu faço a sua pergunta aqui para a nossa especialista, tá Deixa bom, eu já Josi? começando fazendo uma pergunta para você, então, Pode Emerson. fazer. Você tem algum cuidado especial com a voz? Josi, que feio. Olha, Uma resposta sincera? tô para dizer que nós estamos juntos aí, porque eu também tô meio relaxada com relação a isso. Eu estou um pouco também. Pois é, Luciana, Dia Mundial da Voz, e é isso mesmo, né, que a gente está falando. Eu e o Emerson, no caso, que trabalhamos com a voz, não temos o cuidado que deveríamos ter. A maioria da população, eu acredito que seja dessa forma também, né? Exatamente. Na verdade, as pessoas só lembram de cuidar quando elas perdem. É verdade. Né? Quando está totalmente sem voz, aí que realmente se preocupa, né? E quer cuidar. Só que aí já é um pouco tarde, né? Aí tem que cuidar antes, na verdade. A gente tem que ter cuidados. Nós temos que, né, cuidar, não esperar o problema aparecer, certo? Nós temos que ter essa prevenção. Pois é uma coisa que a gente utiliza, né, tanto no nosso dia a dia, não só a gente que é comunicador, mas todo mundo depende da voz. E aquilo que você disse, só quando perde é que costuma cuidar. Quais os cuidados básicos, assim, que a gente deveria ter, que são simples, que a gente pode fazer em casa mesmo e que muitas vezes a gente não faz? Sim, os cuidados básicos, Josi. Primeiro, água, né, que é fundamental não só para a voz, mas como para o nosso corpo todo. Goles de água durante o dia, né? Segundo, nós podemos utilizar a maçã, né, que também ajuda bastante. Evitar gritar. Tá? Quando nós gritamos, nossas pregas vocais elas não vibram, é como se elas batessem, então gera um atrito, certo? E isso acaba causando uma rouquidão, né, um desconforto. Então, alguns cuidados básicos, como articular bem, né, principalmente profissionais da voz, né, vocês, cantores, professores. Essa questão do articular previne, né, lesões, porque você tira o esforço daqui, certo? E alguns outros cuidados mais específicos, como o aquecimento vocal, né? Quem precisa usar a voz durante o dia inteiro, então precisa preparar essa voz para ela ser utilizada. Dormir influencia? Com certeza. Não só na voz, como no corpo todo. Né? Quando a gente não dorme bem, nós passamos o dia inteiro meio que ruins, né? Com a voz não é diferente. Né? Nós precisamos ter um descanso vocal, o nosso corpo precisa estar bem para que a nossa voz funcione bem. É comum quando a gente acorda a gente ficar um pouco mais rouca. Por que Sim. isso acontece? Então, quando nós acordamos, a prega vocal é músculo, certo? Então, nós dormimos a noite toda. Ela fica parada e sem uso. Então, quando nós acordamos, ela precisa, é como o nosso corpo. A gente não dá aquela alongada, estica, né? Com a nossa voz é a mesma coisa. O ideal seria a gente preparar a nossa voz para a gente poder usar. É até engraçado porque se você liga para alguém, a pessoa fala, alô. Aí você já fala assim, ih, acordou agora? Isso. A gente até percebe, né? É como se a voz ela fosse aquecendo durante o dia, né? E aí você percebe uma melhora só depois de algumas horas. Postura. Sim, com certeza. Influencia diretamente. Né? Se você, principalmente devido à questão da respiração. Se você não tem uma postura legal, sua respiração vai ser errada, né? Você não vai conseguir ter uma boa projeção vocal. Entendi. A gente fala muito que criança, porque a gente tem que cuidar da voz desde que é criança, né? E muitas crianças, elas têm dificuldade na fala, né? Isso pode ser corrigido, na maioria das vezes, ou é um problema que não vai ter jeito, só com profissional? Não, tem jeito sim, tem como tratar,
né? O ideal é os pais perceberem desde novinhos, não só problemas de voz, mas como alterações na fala. Então, crianças que são rouquinhas, por exemplo, até crianças que trocam letras, que têm dificuldade no falar mesmo, né? Tem um atraso de fala. Então, o ideal é procurar uma ajuda antes e não esperar até 6, 7 anos. Então, quanto antes a gente procura um tratamento, melhor é o prognóstico, melhor o resultado final. E a criança que fala, né, tudo no diminutivo, os pais acham lindo, a gente acha uma fofurice. O que a gente faz com essa criança? É certo a gente tratar ali, até que idade mais ou menos a gente pode ficar brincando com elas? Então, é difícil a gente não tratar a criança assim, bebê, né, criança, 2, 3 anos. Mas o ideal é não falarmos no diminutivo, né? Então, falar normal, como nós falamos com qualquer pessoa. Porque a criança acaba pegando, às vezes a gente fala tudo no inho, no diminutivo, né? E ele acaba pegando esse último som que ele ouve. E aí acaba reproduzindo isso, né? Então se repete várias vezes, né? Isso, o ideal a gente fala normal, né? Como nós conversamos mesmo. Uma pessoa que tem um problema mudo, no caso, né? Que muitas vezes ela nasce ou os pais demoram a perceber que a criança tem esse problema de fala. Sim. É fácil perceber? Como é que a gente pode observar? Então, na verdade, geralmente a criança, como ela não ouve, então ela não consegue reproduzir, certo? Existe o teste da orelhinha, que é realizado nos recém-nascidos, geralmente até os 15 dias de vida, pode ser feito depois também, né? Mas esse teste a gente consegue saber se a criança tem alguma perda ou não, né? Então, se a criança tem alguma perda, entra para uma investigação, né, para uma outra linha e aí consegue, né, mais para frente, se for necessário, colocar um aparelho auditivo, né, para ela conseguir ouvir e reproduzir o som. E quem gosta de ouvir música muito alta, isso pode influenciar também? Porque tem gente que fala assim, não bota essa música muito alta, você vai ficar surdo e não sei o quê, pode atrapalhar na fala. Influencia realmente? Sim, pode causar perda auditiva, né? Fone muito alto causa perda auditiva. Então, o ideal é ou retirar, mas nos jovens é difícil, né? Adolescente é difícil a gente retirar, ou diminuir, né? Então, abaixa o som um pouquinho para futuramente não ter uma perda e ter que usar um aparelho auditivo, né? Tem que maneirar, né? Tem que maneirar. Inclusive o Emerson tinha até um comentário sobre isso, né, Emerson? Pois é, Júlio. Primeiramente, eu quero fazer uma pergunta que chegou aqui pra gente, do Fabiano. Ele está perguntando se raspar a garganta faz mesmo mal para a saúde. Também já ouvi falar muito isso, né? Ficar raspar a garganta... O pigarro, né? Pois é, na verdade faz mal. Né? O ideal que eu oriento é engolir com força, certo? Ou dar gole de água, beber bastante água. Porque quando você faz essa questão do pigarro, é como se a prega vocal ela entrasse em atrito, é como se fosse a questão do grito, né? Ela entra em atrito e pode provocar alguma lesão. Então não é legal. E a gente fica falando toda hora assim, eu tenho essa mania, Não, aí não tem problema. Não tem problema. Não é o mesmo que ficar arranhando. Não tem problema. Entendi. É só uma onomatopeia. E você sabe que a gente separou aqui para o programa de hoje uns mitos e verdades, algumas coisas que o povo fala e aí a gente não sabe se isso é verdade ou não. Então vamos botar na tela o primeiro mito ou verdade para a gente tirar aqui a dúvida com a nossa fonoaudióloga. Bota aí pra gente, Ângela, a primeira pergunta. Lá. Maçã é bom para voz? Mito ou verdade? E aí, o que você acha? Eu acho que porque é tão verdade, famoso, todo mundo fala isso. Né? Agora, por quê? Eu não sei. Se é verdade, por quê? Então, verdade. Maçã é bom para voz. A maçã tem o efeito adstringente, que nós falamos, então é como se ela passasse limpando todo o trato vocal. Além disso, ela afina a saliva, tá? Então, conseguimos ter uma voz melhor. Além disso, quando nós mastigamos, a gente trabalha toda essa questão da musculatura orofacial, o que ajuda na hora que a gente fala, né? A questão da articulação. Então, realmente, a maçã é muito bom. E pode comer em qualquer horário, porque tem gente que fala que é bom comer à noite, porque também é bom para dormir, já ajuda as duas coisas. Qualquer horário. Não tem nada que interfira a questão de horário, não. Você pode comer à vontade. Opa! Bom, próximo então. Olha lá, na tela. Professor precisa cuidar da voz? Com certeza. Assim como os cantores, né, os apresentadores, o professor também precisa cuidar da voz porque ele é um profissional da voz. Ele depende da voz para ele poder trabalhar. Então, o ideal é ele ter esse cuidado de aquecimento vocal e desaquecimento,
né? O que seria um aquecimento, por exemplo, um exercício de aquecimento que a gente possa aprender? Então, tem vários exercícios de aquecimento. O ideal é a gente passar por uma consulta, porque a sua necessidade é uma, por exemplo, a necessidade dele é outra. Porém, nós temos exercícios que são chamados universais, que dá para qualquer pessoa fazer sem que prejudique, tá? Então, por exemplo, nós temos a vibração de língua ou lábios. Eu não consigo fazer isso, gente. Não? Não consigo, você acredita? Minha língua agarra. Ou de lábios, né? E aí, quem não consegue, pode colocar a mão, né? O já é mais dedo ou a fácil. mão, O outro eu não consigo. para dar uma ajudinha, né? Nós temos o exercício também do Z, que já é mais tranquilo. Ó, tô aprendendo, pegando dica aqui. Né? Temos exercício de respiração, tem uma série de exercícios que dá pra gente fazer. Esses seriam para aquecer. Isso. E para, no final, desaquecer? Então, para desaquecer, nós fazemos descendente, como se a gente fosse descer para o nosso tom de voz voltar ao normal, né? Então, por exemplo, se a gente fez no aquecimento, no desaquecimento, nós vamos fazer. Nossa, é difícil, né? Complicado. Ó, minha língua não vai. O que a gente faz quando não consegue, meu Deus? Como é que aquece e desaquece? Mas é treino, é Vai treino. treinando. Mas tem outros exercícios que quem não consegue fazer vibração dá pra fazer outros. Faz outro. Mas é treino. Entendi. Eu também não conseguia fazer de lábios. Com o passar do tempo, né, fazendo com os pacientes, acabei conseguindo. Então Acabou é treino. conseguindo. É treino. Certo. Vamos então para o próximo mito ou verdade na tela. E romã é bom para voz? Pois é, a romã, na verdade, é um grande mito. Sério? Gente! Gente, é mentira o tempo Meu todo. Deus, olha só, estamos aí quebrando um tabu. Pois é, na verdade, a romã ela tem uma ação anti-inflamatória. Então, assim, tô com a garganta inflamada, é legal, realmente o romã. Agora, para a qualidade vocal, não tem nenhum efeito, tá? Não tem nada que comprove que ela realmente faz bem. Por exemplo, só tô rouca, não tô com a garganta inflamada, gritei muito e tô rouca. Vou comer romã, não vai adiantar. É só no caso mesmo de questão anti-inflamatória. Certo, entendi. Muito É um mito, né, realmente, assim, que tem Então, que ser quebrado. quebrado, porque desde a época da vovó que todo mundo fala que romã é ótimo. Então tá quebrado aqui agora esse mito, hein, Não pelo é? panorama. Tem Próxima. mais? Pastilha e spray fazem mal para voz? Sim. Pastilha faz mal? Sim. Gente. Na verdade, pastilha, né, spray, até mesmo gengibre, eles têm um efeito anestésico. Como seria isso? Eles anestesiam o prego vocal, então você acha que melhorou, porque realmente tem uma melhora instantânea, né? Quando você joga um spray, por exemplo, a voz realmente melhora, mas é só no momento. Né? Nossa, é engraçado porque quando a gente começa a ficar rouquinho, né, que tá resfriando, eu, por exemplo, tô começando a resfriar, todo mundo chega pra mim e fala assim, nossa, compra uma pastilha. Então não é legal. Muito comum, na verdade, né? Não é bom, porque ele anestesia na hora e você acha que melhorou, você tem aquela sensação de melhora, e aí você continua usando sua voz normal. Só que quando esse efeito anestésico passa, a sua voz acaba ficando pior. Nem os chamados naturais, o mel com própolis, nada disso? Não, o própolis também não. O própolis, a mesma questão da romã, tem efeito anti-inflamatório, tá? O mel também não tem nada comprovado, mas o mel ajuda na questão da lubrificação. Certo, Tá? entendi. Tem mais alguma, Emerson? Por enquanto é só. Eu quero saber se vocês são boas de vozes. Nossa senhora, como assim? Porque daqui a pouco tem um desafio. Ixi. O que seria Que aí- ser bom de vozes? De falar? Porque eu gosto de falar. É surpresa, é surpresa. É surpresa? Calma. Então, enquanto você vai guardando sua surpresinha aí, deixa eu chamar aqui agora as notícias do Jornal Guarapari com o nosso quadro Notícias do Dia. Olá, Manu, muito boa noite, bem-vinda ao Panorama. Você cuida da voz? Eu tento. mas Tenta? eu- Então você já tá melhor do que eu, que nem tento. Ó, a minha garrafinha de água tá aqui. Ó, que coisa boa, Só que eu hein? evito tomar água gelada. Mas depois eu queria saber mais detalhes aí, se ela puder, né? Se Não, com rouquidão, certeza. Quando eu tô rouca, eu não sei realmente como Já vou tratar. até aproveitar o seu gancho, vou pedir para jogar na câmera aberta aqui. Água gelada faz mal? Então, a água gelada vai de organismo para organismo. Ah. Tem gente que toma e percebe uma diferença enorme. Tem gente que não percebe. Então, é de Entendi. organismo para organismo. Não tem nada comprovado que diga que a água gelada faz mal. Então quem gosta pode continuar tomando. Pode, sem problema.
Respondida aí a questão da água, Manu? Respondido. Vamos lá aos nossos destaques, então. Daqui a pouquinho no Jornal Guarapari vamos falar desse desse assalto, né, com o PM, o sargento de 41 anos, que foi baleado em Muxaba, na pizzaria, ontem à noite. Os detalhes, ele permanece internado no São Lucas, em Vitória, não corre risco, segundo a Polícia Militar. E os 2 adolescentes já estão apreendidos. Um, inclusive, se apresentou à polícia junto com familiares, já o outro foi apreendido no bairro Bela Vista, Boa Vista, na tarde desta terça-feira. Os detalhes daqui a pouquinho, né, deste assalto aí. Nossa, eu vou até confessar que eu perdi o sono essa noite por causa desse caso, porque eu recebi o vídeo mostrando o momento em que ele foi atingido, né, pelos disparos. E assim, achei a cena muito chocante, a gente fica mesmo com aquela sensação de insegurança, né? Então, assim, eu acabei perdendo até o sono essa noite, preocupada com relação a isso. É preocupante e lamentável, né? Uma notícia triste, porque Lamentável. 2 jovens, 2 meninos, né, adolescentes envolvidos aí, né, neste assalto. Então, lamentável realmente, pelo menos os 2 foram apreendidos e o policial, o sargento, né, está internado e, graças a Deus, aparentemente bem, né, o estado de saúde dele é estável. Então, os detalhes daqui a pouquinho. E também vamos falar do concurso Miss Guarapari 2019, né? 30 candidatas já foram selecionadas. Olha. Então, essas e outras notícias daqui a pouquinho, no Jornal Guarapari, logo depois do Panorama. Tá certo, então, Manu. Fica aí mais um pouquinho para você pegar novas dicas aqui Claro, no Jornal da Voz, tá? Prestando atenção. Isso aí. Beijo para você. Beijo. Bom, a gente vai pro intervalo rapidinho, não sai daí não, tem muito mais dica para você. E eu tô sabendo ó, que vai ter música no segundo bloco. Guarda aí. Sai daí não. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone trocar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Que dobradinha boa. Olha essa dobradinha Abraço, que temos agora no segundo bloco do Panorama. Aô, Temos paixão. esses meninos que chegaram agora. Eles ficaram com medo da fonoaudióloga. Verdade, gente. Fala pra mim, verdade. vocês ficaram com medo. Verdade. Marlon, Um pouquinho, ela sabe muita coisa. Antes de tudo, boa noite, pessoal de casa, boa noite, noite. família. sejam bem-vindos Família. mais Eu quero uma agradecer vez, viu? também a mim mesmo. Que look lindo que eu escolhi hoje pra vir pra TV. Esses Maravilha. meninos são demais, já chegam fazendo piadinha e gracinha. Tem alguma pergunta, vocês dois aí, pra nossa fono Eu aqui? tenho. Ah. Do álcool, qual que é melhor pra voz? Cachaça ou uísque? Meu Deus, Tô que brincando. pergunta. Isso é pergunta de cantor da noite, né? Mas você sabe Nenhum que dos eu já ouvi dois. falar Nenhum dos isso. dois, álcool Nenhum não pode, dos gente. dois? Não, nem Mais dos um dois. uísque, 12 anos. O álcool tem um efeito anestésico, então você acha que vai melhorar, mas Pessoas de casa não pode. Não pode. Então você só canta e toma água. Água ok? quente ainda. É porque vocês estão rindo, mas eu tava fazendo roteiro hoje de tarde, realmente tinha essas dúvidas lá na internet. Ah, é? Se álcool ou atrapalha a voz ou ajuda. E Tem o muita chocolate? Então, o chocolate não é aconselhável também, né? Porque o chocolate ele deixa a nossa saliva um pouco mais espessa e na hora que a prega vocal precisa vibrar pra gente falar ou cantar, tem algo ali que não deixa, né? Então, o ideal é a gente evitar. Também não vai parar de comer chocolate, Mas se né? tiver algum trabalho pra fazer, um show, alguma coisa assim, evita o chocolate. Isso, o ideal é umas 2 horas antes evitar comer. Legal, boa Muito bem. dica. Páscoa chegando aí, ó. Você vai cantar no Domingão de Páscoa, deixa pra comer o chocolate depois. Isso. Isso aí. Vai, Emerson, você falou que tinha surpresinha pra gente. Daqui a pouco o Marlon e o Alex também vão fazer aqueles aquecimentos. Pra ver se eles conseguem. Será? Só eu acho que não consigo fazer isso. Bom, mas agora tem uma dinâmica aqui, Josi, porque hoje é o Dia Mundial da Voz. Aham. E aí eu tenho uma brincadeira com vocês, inclusive com os meninos também, Vamos lá. tá? Que é o seguinte, a brincadeira vai ser de quem é essa voz. Eu vou soltar um áudio aqui, vocês vão ouvir, o pessoal de casa também vai poder brincar com a gente, e aí vocês vão ter que descobrir que artista que tá falando.
Nossa, eu sou péssima nisso. Porque a voz é o instrumento de trabalho de muito artista Valendo R$5.000. e fica característico. Sim. Tem uns Tá que bom? marcam mais, outros menos, né? Então pode ser que seja difícil. Mas claro que vai ser difícil, eu não vou botar Silvio Santos aqui, porque... Poxa, eu já tava esperando que Valendo tivesse Silvio. R$5.000. Mas, oi! Olha lá, Silvio Santos, já tocou Silvio Santos. Vamos então, lá. licença, vou passar aqui, vou dar uma prancheta pra cada um, pra ninguém colar de ninguém. Ah, tem uma canetinha aqui também. Vocês vão jogar em dupla, tá? Porque Ah, mas eles vão ficar na vantagem? vão ficar na vantagem. Gente, Hoje a gente é Pepe e Neném. Ainda mais que eles vivem de música, então é sacanagem isso, mas tudo Então, bem. Toma a vamos lá. caneta. Vamos Vamos lá. lá, não pode colar do coleguinha. Não pode, gente. A gente vai tocar o áudio e vocês escrevem aí quem vocês acham que tá falando. Você de casa também participa junto com a gente. Vamos lá, áudio número 1 e a resposta vai estar aqui. Pode tocar o áudio número 1 então pra gente descobrir quem tá falando. Muita balada. Eu gosto de música popular brasileira, essa é a minha formação musical. Cresci ouvindo música popular brasileira. Não tem nenhuma influência norte-americana. Aí. Gente! Toca, aumenta um pouquinho eu acho aqui que no eu estúdio, tá um sei. pouco baixo. Eu não sei. Toca de novo, por favor. Vai, número 1. Aí tem muita balada. Eu Sei. gosto de música popular brasileira, essa é a minha formação musical. Cresci ouvindo música popular brasileira. Não tem nenhuma influência norte-americana. Pronto, esse é o áudio. Peraí. Agora respondam. Já Todo respondi. mundo respondeu. Você de casa brinca com a gente. Quem você acha que está falando nessa voz? De quem é essa voz? Vamos lá, Josi, sua resposta. Ele também já está escrevendo ali. Padre Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello. Pode? Luciana. Padre Fábio. Ih, acertou também. Nossa dupla. Padre Fábio também. Padre Fábio de Mello. E será que é? Mostra aqui, Será? viu? Número 1. A resposta é... Vamos lá. Padre Fábio de Mello. Na primeira Ponto pra vez todo eu mundo. fiquei meio na dúvida, sempre depois Ponto veio. para as... Todo mundo com um ponto. Voz número 2. Pode tocar. Eu sempre fui muito religiosa, mas eu sempre adorei curtir, dançar, sair. Então o que eu fazia? Eu ia para minhas festas, rebolava, chegava em casa, tomava um banho e ia pra missa. Gente, muito fácil. O que é isso? Não, essa foi Essa fácil tá mesmo. moleza. Pelo amor de Deus. Todo mundo mostra, vai, vamos ver. Anitta. 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 Larissa. Aquele... Larissa. É, Anitta, vamos ver. Número 2 aqui. Vamos pro número 2, na tela. Ai, meu Deus. Anitta. Anitta, muito bem. Áudio número 3 agora, voz número 3. Tá tudo empatado, eu quero ver a hora que alguém vai errar. Pode tocar, voz número 3. Ixi, acho que vai ser difícil, tá demorando. Não acho que ninguém. Voz número 3 no ar. A gente tem que desempatar isso. O melhor de 3. Mas oi, Oi. cadê a voz número 3? Se não tiver a 3, vai a 4. Opa, Windows. Qualquer coisa eu faço uma imitação da voz número 3. Faz imitação aí, Alex. Alex, sabe Não, qual é? não sei ainda qual. Os dois mundos são maravilhosos, cara, e exigem de você, se você é um pai presente, o desafio é constante, já foi cara, é a melhor também. coisa do mundo, assim. Eu vejo a demanda que meus filhos têm de mim. Será? Aí, essa foi a 4, na verdade, vai. Eu não sei. Eu acho Isso aí, que alguma é. coisa? Eu sei, pode falar já? Escreveu? Pode virar. Já, é o Mion. É o Mion? Eu não coloquei Você nada, também que eu falou não Mion. sei. A Josi então agora vai perder. Até que alguém vai perder. É a número 4, essa aí. E a resposta é... Marcos Mion. Então o Josi tá com ponta menos agora. Sabia que eu ia perder esse negócio. Deus, não é hoje não, hein? Próximo. Vai na 3 ou vai na 5 agora, Ângelo? Vamos na 5, então. Não, Toco vai. mal violão, toco pessimamente violino. Fiz um filme que eu fazia um violinista. Eu passei 3 meses estudando violino, não consegui aprender. Então a maneira, parecia que eu tocava, eu ficava assim. Ah, esse aí E eu aí? acho que eu sei. Essa tá legal, Calma. tá fácil. Não, o Josi tá colando. Pode? Colei não, já O Josi tá escrevi. colando dela. Escrevi. Olha! Já escrever, já sabia já. Acertou também. É Lázaro Ramos. Todo mundo tá falando Lázaro Ramos? Já, ele colocou também. Eu Deixa tava eu vendo se ela ver. já tinha terminado. Vamos ver. Olha Calma, vocês só. estão contando vitória antes da hora. Vamos ver se é Lázaro Ramos aqui na tela. Aê! Vamos, muito bem. Voz número 6. Agora é difícil. Tinha que ter uma Ixi, difícil. Maria. Se eu não acertei nem a fácil. E a 6 que é Qual será? difícil, acho que não vai rolar a 6, hein? Ah, não? Então vai a 7. Programa ao vivo, a gente ensaia as coisas antes. Chega na hora da... É programa ao vivo. Faustão adora fazer programa ao Eu vivo. estava gravando e eu fiquei muito infeliz. Eu fazia uma novela, eu era marido da Maitê Proença. E a Maitê foi tão bonita comigo um dia, a gente estava
numa lancha. E aí? Nossa. Caraca, se passasse de novo ia saber. Pode colocar? Peraí. Não coloca de novo. Não tem chance. O Josi já tá com ponto a menos, a dupla também vai ficar com ponto a menos agora. Pode? Miguel Falabella. Miguel Falabella, ela também. Então, deixa eu ver aqui se é o Miguel Falabella, número 7, né? Não seja. Acho que não é não. Vai lá. Tomara que não seja. Eu acho que não é não. É o Miguel Falabella. Nossa. Agora, a número 8. A número 8 é muito boa. É uma homenagem pro Dia da Voz. Toca a número 8. Você sabe, Kátia, já me perguntaram várias vezes se eu acho ruim. Gente, eu não vou nem acho botar aqui, ruim, não. Eu não sei o nome dela. É aquela Gente, história, meu filho imita essa mulher. de mim, eu quero que falem de mim. Eu não sei o nome dela, mas é aquela que fica fazendo um monte de propaganda na televisão. Tem que saber Ela o nome. adora. Meu filho Eu acho que é imita esse nome demais. aqui. Tem que tomar um ômega 3. da Top Term. Eu acho que é esse. Tem um da ômega Top 3 também Term. que ela faz que tem que tomar, gente. Vamos ver como é que é o nome dela? Como é que é o nome Sim, dela? da Top Número Term. 8. Era assim da Top Term. Pois é, eu não sabia Olha, o nome dela. e eu quero Ela dizer- colocou também, ó, Araci. Ela acertou, era assim. Então quer dizer que a Josi perdeu um, a dupla perdeu o outro. Ela ganhou. Então a nossa fonoaudióloga Marmelada, a fonoaudióloga ganhar. Não acho que é marmelada. no Dia da Voz ela ganhou. Muito bem. Sacanagem. Ó, quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Obrigada pelas dicas. Parece um assunto bobo, gente, mas não é. A gente depende da voz para tudo. Então é importante que a gente tenha esses cuidados, né? Nós que somos comunicadores, os cantores, mas a população em geral, todo mundo precisa ter uma voz boa para poder se comunicar. Então, vale aí as dicas que ela deu pra gente e vamos tentar seguir. Não é isso? Isso, eu agradeço o convite. Obrigada mais uma vez, meninos. Obrigada. Vamos botar vocês agora pra cantar a música inteira pra gente poder encerrar esse programa. Beijo, gente. Amanhã tem mais. E ela ligou terminando com tudo entre eu e ela. Diz que toquei com outra pessoa. E ela jogou os meus sonhos todos pela janela. Me diz pra entender, encarar numa boa. E como se meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços. E pra machucar, ainda brigou comigo, o modão do erro. Me disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. E aí, como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ele existe aqui comigo, tudo tem. Eu não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. E ainda vive, como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela, eu não sei o que eu vou fazer pra continuar com a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim, e ainda vive em mim. Oh, bom demais, gente. Segura o modão. Essa foi pra